Senhoras e senhores, bom dia. Com satisfação que damos início a mais uma audiência pública na ANTAC. De acordo com o aviso de audiência pública número 4 de 2025, bem como a deliberação DG número 60 de 2025, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários realiza hoje esta audiência pública, que tem por objetivo obter contribuições para o aprimoramento dos documentos técnicos e jurídicos relativos à realização do certame licitatório para a concessão parcial dos portos Salvador, Aratu, Candeias e Ilhéus. Meu nome é Igor Costa, presidente da Comissão Permanente de Licitação de Concessões e Arrendamentos Portuários da ANTAC, e irei presidir esta audiência pública. Compõe a mesa comigo, pela ANTAC, o diretor-geral substituto Caio Farias, que é também o diretor relator deste processo. Pelo Ministério de Portos e Aeroportos, secretário nacional de Portos, Alex Ávila. Diretor do Departamento de Novas Outorgas e Políticas Regulatórias Portuárias, Bruno Neri. Pela Autoridade Portuária, o diretor-presidente da Companhia das Docas do Estado da Bahia, Antônio Gobo. Chefe de gabinete, Carlos Luciano de Brito. Diretor empresarial e de relação com o mercado da Companhia das Docas, José Demétrios Moura. Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, Leandro Galdense. Pelo PPI, Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimentos da Casa Civil da Presidência da República, a senhora Patrícia Gravina. Pelo BNDES, estruturadora do projeto, o senhor Ian Guerreiro, superintendente de área de soluções de infraestrutura do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o senhor Paulo Oliveira, gerente da área de soluções de infraestrutura, o senhor Rafael Medeiros, gerente da área jurídica, o senhor Eduardo da Costa, chefe de departamento, o senhor Ciro Jorge, administrador da área de soluções de infraestrutura. Agradeço a participação de todos aqui presentes nessa audiência pública, todos que compõem a mesa, e todos que estão nos acompanhando pela internet. E passo, então, a palavra para a abertura dessa audiência para o nosso diretor-geral substituto, Caio Farias. Muito bom dia a todos. Queria aqui cumprimentar, primeiramente, o nosso presidente da Comissão de Licitações, doutor Igor Costa, né? Já foi nominado aqui a mesa composta, mas também queria aqui agradecer a presença de todos, cumprimentar nosso secretário Alex, diretor Bruno, presidente Google, em nome de quem cumprimento todos os representantes aqui da CODEBA, né? Cumprimentar aqui o doutor Ian, superintendente do BNDES, em nome de quem cumprimento todos aqui representantes do BNDES, e cumprimentar a nossa Patrícia Gravina, representando aqui a Casa Civil. Muito bom dia a todos, aqueles que nos acompanham, os consultores, advogados, participantes. É uma grande honra participar desta audiência pública, um espaço de diálogo e participação social essencial para que possamos não somente apresentar a modelagem do projeto, como também esclarecer possíveis dúvidas e colher contribuições. Quero aqui destacar a importância do projeto da concessão parcial dos portos Salvador, Aratu, Candeias e Ilhéus, que prevê investimentos obrigatórios por parte da nova concessionária na ordem de 1,6 bilhão, compreendendo dragagem de aprofundamento, obras de reforço de cais, implantação do sistema VTMS, entre outros investimentos que serão detalhados pela estruturadora do projeto nesta audiência pública. Hoje, reunidos aqui, temos a oportunidade de discutir questões que impactam diretamente na infraestrutura e logística do país. É o momento, principalmente, de escutar os possíveis interessados em participar do certame licitatório, os usuários dos serviços que serão prestados e as autoridades e os órgãos intervenientes, sempre na busca da segurança jurídica e do aperfeiçoamento do projeto. Obrigado pela presença de cada um de vocês e pela disposição em contribuir para esta importante discussão. Muito obrigado, diretor Caio. Passo, então, a palavra ao nosso secretário nacional de Portos, Alex Ávila. Bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui compondo a mesa, participando de mais uma audiência pública de um importante projeto. Gostaria de cumprimentar o Dr. Caio e o Igor, em nome de quem cumprimento toda a equipe da agência. Gostaria de cumprimentar o Dr. Ian, em nome de quem também estendo os cumprimentos a toda a equipe do BNDES. Bruno Neri, meu colega de labuta lá no Ministério. Dr. Gobo e toda a diretoria da agência, e também quem nos acompanha aí de forma remota. E importante também a presença da Casa Civil, cumprimentar aqui a Patrícia, representando o PPI.
Doutor Caio, como o senhor bem ponderou, a Codeba, acredito que do que nós temos hoje de concessão parcial, enfim, projeto de concessão, que difere nos aspectos aí do que nós fazemos ordinariamente nos arrendamentos, acredito que talvez é o mais diferente modelo que nós temos aí em comparação aos demais, né? Nós temos a concessão do Canal de Paranaguá, tomamos a decisão de separar Itajaí, canal de arrendamento, Santos também é só canal de acesso com relação à concessão, e Rio Grande também é só canal de acesso. Então, a Bahia, de fato, é o que temos aí de diferente em relação a isso. E por isso nós vimos aí no longo desse período, recebendo muita gente do mercado, também membros aí da comunidade portuária local, tanto de Salvador, quanto principalmente de Aratu, mas enfim, de todo o cluster lá da Bahia. E a gente percebe que temos aí, já, de certa forma, antecipando um pouco algum juízo, temos um vasto espaço para poder promover aprimoramentos e melhorias nesse projeto. Eu estive pessoalmente na Bahia na última sexta-feira, tratando lá com toda a comunidade, e a gente percebe que temos aí várias oportunidades de fazer ajustes, melhorias, e gostaria de, desde já, deixar registrado que a importância da participação de toda a comunidade, os interessados, as empresas, de fazerem as suas contribuições no fórum adequado, que é justamente o ambiente da consulta pública, para que a gente possa fazer essa análise crítica, ver o que cada um na sua esfera de atuação, a gente faz aí o acolhimento ou a justificativa dessas contribuições, mas é extremamente importante as contribuições serem feitas no fórum adequado, e a gente vai sim fazer aí uma grande revisão nesse modelo, que o objetivo, ao fim de tudo, é proporcionar para o mercado, para a comunidade, né, os usuários, enfim, todos os que estão envolvidos, o melhor modelo possível aí que atenda tanto às necessidades operacionais do porto, às necessidades com as expectativas de carga, e sempre respeitando o maior ativo de todas as empresas, e na Codeba não é diferente, que são seus colaboradores, né? As pessoas é o que fazem as companhias. Então, gostaria de deixar esse registro que estamos atentos, estamos acompanhando e iremos dar toda a atenção merecida para, talvez, a mais importante empresa pública que temos no Nordeste do país, que é a Companhia Docas da Bahia. Então, Igor, parabéns aí pela condução, não só dessa, mas de todas as audiências, sempre muito, muito atencioso. Agradecer o convite para a secretaria estar aqui presente e desejar a todos aí uma excelente audiência pública. Obrigado, secretário. Passo então a palavra ao diretor-presidente da Codeba, senhor Antônio Gobo. Eu informo a todos que a gente recebeu relatos de instabilidade na transmissão do YouTube, porém a audiência pública ela permanece sendo transmitida pelo Teams, então a gravação vai estar disponível também na íntegra, vai ser possível para todos ter acesso a todas as falas e todas as contribuições dessa audiência. Enquanto isso, a equipe técnica está tentando solucionar a questão da banda na internet para possibilitar o acompanhamento do YouTube também. Por favor, Antônio Gogo. Bom dia a todos os presentes. Do Caio, Alex, querido chefe. Doutor Bruno Neri, Carolina, Igor, obrigado pela excelente condução. Doutor Ian Guerreiro, em nome de quem cumprimento todos os representantes do BNDES aqui presentes, a minha diretoria e nossos assessores. Eu gostaria de cumprimentar também a todos os colaboradores da Codeba que vêm nos acompanhando aqui online. Depois da fala do secretário, realmente ele já sintetizou basicamente quais são as nossas principais considerações sobre o modelo apresentado hoje. Da parte
diretoria da Codeva, estamos preparando, estamos concluindo, na verdade, uma análise técnica bastante criteriosa a ser apresentada ainda nos autos da consulta pública, dentro do prazo estabelecido. Dentro dessas considerações técnicas, é importante colocar que o projeto, da forma como foi apresentado e oferecido à consulta pública, ele foi iniciado em 2022, com uma diretriz, inclusive, de governo diferente da atual, né? E hoje, a partir dessa gestão em dezembro de 2023, nós tivemos a preocupação em estabelecer uma diretriz de valorização dos ativos portuários. Então, isso, obviamente, alterou significativamente as curvas projetadas de receitas, de despesas, de investimentos e mesmo a participação pública em ações de fomento de infraestrutura dentro da Companhia das Docas. Isso, naturalmente, torna as curvas antes utilizadas na modelagem datadas e carentes de uma atualização, principalmente. Novos parâmetros técnicos, novas necessidades que devem ser incorporadas, algumas responsabilidades que eram antes atribuídas aos concessionários, hoje já estão em pleno curso, inclusive algumas delas contratadas e realizadas. Então, isso tudo já envolve uma revisão do modelo, bem como, naturalmente, as atribuições da própria autoridade portuária dentro do modelo, né? Porque, afinal de contas, os números é que definem o modelo, principalmente, né? O modelo conceitual, e as responsabilidades futuras, principalmente quanto aos arrendamentos, não é? Talvez uma nova dinâmica de repasses à autoridade portuária pela prestação dos serviços devidos. Então, tudo isso será consolidado no fórum apropriado, dentro dos documentos da consulta pública, né? Temos até o dia 9 de setembro para fazer essa apresentação e temos buscado fazer isso com bastante critério. Esses documentos devem ser submetidos ainda a uma comissão interna de funcionários que foi designada para auxiliar no acompanhamento, para que a modelagem atenda também a todo o interesse da comunidade portuária e dos nossos colaboradores. Tá? Então, essas são as considerações que tem inicialmente. É preciso... Hoje, a Codeva é uma empresa lucrativa, sustentável, pujante, e acreditamos que o novo modelo de concessão a ser definido, né, a ser estudado e recebendo as contribuições que todos nós vamos fazer, toda a comunidade e a Companhia das Docas, ela vai agilizar tremendamente os processos de aquisição e implantação de serviços de infraestrutura que serão necessários. Aí conseguimos utilizar o melhor do privado e o melhor que o Estado tem a oferecer hoje também. Muito obrigado, presidente Antônio Gobo. Passo, então, a palavra à diretora do programa da Secretaria de Junta de Infraestrutura Econômica do PPI da Casa Civil, Patrícia Gravini. Obrigada, Igor. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham. Bom dia, doutor Caio. Muito obrigada por nos receber aqui na agência, pela celeridade com que a diretoria e a equipe técnica aqui tratou esse projeto. Bom dia, secretário Alex, presidente Gobo, Ian, representando o BNDES. Cumprimento a todos os meus colegas aqui de mesa, toda a equipe técnica que trabalha por detrás do projeto. Que foi um esforço grande para a gente chegar nesse momento aqui. Esse projeto, como o Gobo colocou, ele vem de um processo que começa no governo anterior e ele sofreu um processo de mudanças, né, e de uma tentativa de se buscar de uma forma mais elástica, né, um projeto, uma modelagem diferente daquelas que a gente vinha trabalhando, como o secretário Alex comentou aqui, trazer ganhos para um porto, que é um porto muito estratégico na região Nordeste, não só para a região Nordeste, mas para o país. Não à toa esse projeto é um projeto
que a Casa Civil tem olhado com carinho, com cuidado, porque ele é um projeto estratégico para o governo. E a gente vê que a companhia vem numa evolução, né, de números positivos. A gente vê que é um processo que vem de um histórico, né, de gestões na Codeba, em que vem trazendo resultados positivos. É uma companhia que a gente percebe que tem um papel ativo de buscar cargas e tem feito isso, né, para atrair mais cargas para o porto. Não somente os arrendatários que estão no porto hoje, mas a própria companhia, a gente vê esse movimento, isso é muito bom. Tem buscado outras alternativas também para trazer cargas para esse complexo, para o complexo portuário dos portos da Bahia, através da hidrovia do São Francisco, né, que hoje saiu a portaria autorizando a companhia a realizar estudos de viabilidade para a gente voltar a navegar e transportar cargas no São Francisco, justamente com o objetivo da gente trazer mais movimentação para os portos da Bahia. Então, percebam que foram tantas mudanças, né, nos últimos meses, nos últimos anos, que fatalmente nós vamos ter muitas contribuições para poder aperfeiçoar o processo que a gente está colocando aqui em audiência pública hoje. Nosso objetivo é justamente de participar com uma escuta ativa, com a cabeça aberta a todas as contribuições que vão chegar, seja aqui ou nas contribuições por escrito. Então, com muita satisfação que eu vejo esse momento como um momento da gente poder pensar o projeto, porque como diretriz do governo federal, diretriz não só para esse projeto, mas como para todos os projetos que a gente tem colocado à mesa, que a gente tenha um equilíbrio nesse tripé, em que são os interesses do setor portuário, para a gente, de fato, trazer ganhos de modicidade, né, e agilidade na oferta de serviço nos portos, mas que a gente tenha também, para as companhias docas, a gente traga também, claro, sustentabilidade financeira, ganhos também para a companhia e para os usuários também, ganhos na qualidade, na redução de custos, na qualidade e eficiência dos nossos portos. Então, muito obrigada e eu desejo a todos uma excelente audiência pública e reforço que é muito importante que as contribuições sejam encaminhadas por escrito pelo site da agência. Obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Vou passar agora a palavra à estruturadora do projeto. Passo ao Ian Guerreiro, que é superintendente da área de soluções de infraestrutura. Ian, em seguida eu peço que faça também a apresentação do projeto. Perfeito. Por favor. Perfeito. Sim, como eu falei, a gente está tendo uma instabilidade na transmissão. Todos os inscritos estão acompanhando pelo Teams, então todos estão conseguindo acompanhar na íntegra. A gente está regularizando a transmissão no YouTube para todos. Normalizou, então assim, já está regularizado, então só para quem conseguiu acompanhar a partir de agora. Isso, a gente teve essa instabilidade apenas na transmissão. Eu quero reforçar que quem está inscrito, está na sala do Teams, está acompanhando na íntegra, não perdeu nenhum ponto da presente audiência. Toda a gravação na íntegra também será disponibilizada no YouTube, então não haverá perda de informação por nenhuma das partes, tá? Então, assim, tão logo seja regularizado, será disponibilizado. Então, assim, só para tranquilizar todos, que todos vão ter acesso à íntegra dessa audiência pública. Obrigado. Obrigado pela informação. Por favor, senhor Ian. Obrigado. Bom, primeiro, bom dia a todos. Bom dia, diretor Dr. Caio. Bom dia, Yuri. Obrigado por organizarem essa audiência pela agência. Bom dia, secretário Alex, diretor Bruno, sempre parceiros da agenda, presidente Globo, em nome do senhor, todos os colegas diretores da Codeba, Patrícia, nossa sempre parceira do PPI também, agradecer a presença também de toda a equipe do BNDES, de consultores aqui que apoiaram o projeto. Acho que da parte do BNDES a gente tem algumas mensagens aqui para trazer. A primeira é que o BNDES é um parceiro com quem o governo pode contar para apoiar em várias frentes, e estamos muito orgulhosos de poder apoiar o governo neste projeto. É um projeto emblemático,
um projeto que foi sendo transformado e hoje nós temos a oportunidade de apresentar um modelo que está sendo colocado aqui em consulta pública, que é um modelo de bastante coragem, acho que do governo, pela liderança da Casa Civil também, pela liderança da Codeba, de encontrar um modelo que tenha o privilégio de trazer investimentos, contratar investimentos, que é importante para aumentar a capacidade do porto, e também encontrar mecanismos de melhoria de gestão e de sustentabilidade a longo prazo da Codeba. Da parte do BNDES, o nosso objetivo é apoiar esse tipo de iniciativa nesta fase de estruturação e também, numa fase seguinte, poder financiar esses investimentos e viabilizar que esses investimentos sejam feitos para viabilizar o desenvolvimento e a melhoria do serviço no Brasil. Hoje nós trouxemos uma breve apresentação para esclarecer os pontos principais do projeto que nós apoiamos. Ficamos à disposição para qualquer esclarecimento necessário agora e a consulta pública está aberta para receber contribuições e, claro, da nossa parte, nosso papel é apoiar a orientação da política pública e de como o melhor modelo atende os objetivos da política pública, de forma a fazer um contrato adequado, um contrato que repactue adequadamente os riscos e que tenha um contrato que tenha sustentabilidade financeira também. Esses são os objetivos que o banco traz com o apoio técnico que a gente contribui aqui para essa agenda. Eu vou passar para a equipe para a gente fazer a apresentação e coloco todos aqui à disposição. Obrigado, Ian. Só para reforçar, as informações que eu tenho que já está regularizada a transmissão no YouTube, então todos estão conseguindo acompanhar. E mais uma vez, toda a transmissão na íntegra está disponível no canal da ANTAC no YouTube. Obrigado. Dia a todos. Começando a nossa apresentação, essa primeira lâmina, é um resumo aqui do como funciona a governança desse nosso projeto. Ele se inicia com o decreto presidencial em 2021, mas ele sofre importantes alterações a partir de 2023 e 2024, quando a gente tem ali uma nova proposta de modelagem já orientada à lógica de uma concessão parcial e, portanto, com a manutenção dessa prestação de serviços pelo concessionário em convivência com papéis preservados à autoridade portuária, em linha com a carteira de projetos que o Ministério vem desenvolvendo desde 2023. E, portanto, sob coordenação do Ministério dos Portos, o BNDES realizou a contratação e a coordenação de consultorias e entregaram propostas de modelagem e que foram apresentadas para decisões do modelo ao longo desse período, finalizando essa modelagem em 2024. E a gente vai trazer aqui o resumo dos principais pontos dessa modelagem, mas o objetivo final desse trabalho, desses estudos contratados, foi exatamente mapear as oportunidades e necessidades de investimento para os portos e um modelo que possa estabelecer uma exigência de nível de serviço para todas aquelas atribuições passíveis de transferência ao parceiro privado. E que, a partir dali, se escolha uma cesta de serviços, uma cesta de papéis que se transfira com o objetivo de atrair os investimentos e manter o nível de serviço pactuado em contrato. E, naturalmente, esse projeto ele evoluiu em paralelo ao amadurecimento da carteira de concessões parciais. A gente, em parceria com o PPI, com o Ministério, com a companhia, incorporou tudo aquilo que foi possível das inovações que surgiram ao longo da estruturação de projetos como o projeto de concessão do canal de acesso ao Porto de Paranaguá. Então, parcialmente, ao longo da evolução, aquilo que já estava disponível, a gente buscou trazer para cá, mas certamente há melhorias, porque esse é um processo evolutivo. O edital para a concessão do Porto de Paranaguá recém-lançado já traz novidades, já traz informações novas e elementos contratuais que poderão ser, inclusive, trabalhados, incorporados ao futuro do projeto, né, observado naturalmente particularidades para os portos, particularidades das companhias, a realidade de cada porto e de cada complexo, de cada companhia tem que ser sempre observada. E aí a gente passa pelos principais aspectos do projeto exatamente para pautar essas contribuições que são possíveis de serem trazidas e evolução do projeto a partir do ponto onde estamos. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Paulo Oliveira, eu faço parte da equipe técnica do projeto pelo BNDES e vou conduzir a apresentação
após essa breve apresentação do Eduardo. E aí, passando para a nossa próxima lâmina. Antes de começar, acho que duas mensagens importantes que a gente gostaria de reforçar. A primeira é que vamos mostrar hoje um breve resumo, né, de todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido já há longo tempo por uma equipe técnica, enfim, bastante numerosa, de consultores, representantes do banco, do governo, de maneira geral. Mas todos os documentos que foram trabalhados se encontram disponíveis, né, no site da agência reguladora para análise crítica de todos os interessados, críticas essas muito bem-vindas, né? No sentido de que o banco, o BNDES, qual eu represento aqui, ele está integralmente alinhado com a perspectiva de que essa etapa de consulta pública tem esse objetivo de angariar essas críticas e sugestões que vão ser fundamentais para que a gente possa fazer as devidas avaliações e fazer os ajustes necessários para que, ao final do dia, a gente tenha efetivamente um projeto que atenda às necessidades dos portos da Bahia, né? Bem, então, começando efetivamente a apresentação, o que a gente buscou aqui é tentar dar uma representação tão gráfica quanto possível do que são as principais responsabilidades dentro do modelo de concessão parcial proposto. Então, começando pela perspectiva da concessionária, o que a gente tem como desenho é a obrigação da concessionária fazer a gestão das infraestruturas de acesso aquaviário, de acostagem e dos acessos terrestres dos 3 portos-alvos do projeto, no caso, Salvador, Aratu, Candeias e Ilhéus. Entendam gestão como obrigação de realizar os investimentos necessários e os serviços correlatos a essa infraestrutura. Como falamos aqui de uma concessão, a futura concessionária será remunerada pelas tarifas que ela cobrará dos usuários desses serviços portuários, respectivamente, como é de conhecimento de todos, a tabela 1 para os acessos aquaviários, a tabela 2 para as infraestruturas de acostagem e a tabela 3 para a infraestrutura terrestre. Além disso, há também entre as obrigações da concessionária a necessidade de buscar desenvolver negócios em áreas hoje não exploradas, especificamente no Porto de Aratu, que nós conceitualmente ali identificamos como áreas greenfield, né? Inclusive temos ali uma figura à direita que representa uma breve ilustração, né, do que é isso, que é traduzida devidamente no contrato que foi alvo de consulta. Então, a concessionária ela tem essa obrigação de buscar desenvolver novos negócios no Porto de Aratu, e o conceito por trás dessa proposta, né, do modelo em discussão, primeiro o fato de que há um grande potencial de áreas ainda não exploradas, né, no Porto de Aratu, há claramente a perspectiva de desenvolvimento de novos negócios ali, e o que se busca é, usando a flexibilidade, né, já conhecida do modelo de concessão, não só, enfim, o que vem se desenvolvendo aqui no setor de portos, mas em diversos setores de infraestrutura no Brasil já há longo tempo, quando comparada essa flexibilidade do modelo de concessão aos modelos tradicionais de contratação pública, entende-se que pode ser uma oportunidade interessante fazer essa tentativa no caso desse projeto em específico. Olhando agora pela perspectiva da Codeba, a premissa base do modelo é que ela continue as suas atividades e mantenha o seu papel de autoridade portuária pública e todos os serviços a isso relacionados. Então, a gente tem ali alguns exemplos meramente ilustrativos, mas obviamente bastante relevantes, como a participação no planejamento portuário, a atuação em conjunto com a agência reguladora ANTAC na supervisão da concessão, a gestão da guarda portuária, a interação porto-cidade, enfim. Todas as atividades inerentes ao papel de autoridade portuária pública que a Codeba desempenha, obviamente, continuará desempenhando. Cabe também uma citação específica ao tema da gestão das áreas nos portos, né? O modelo proposto, ele considera que a Codeba manterá integralmente, como já o faz, a gestão das áreas dos portos de Salvador e Ilhéus e também as áreas já exploradas comercialmente no Porto de Aratu. É importante reforçar que essas áreas que eu acabei de citar, elas não integram em nenhum momento o escopo da concessão. Então, se eventualmente há hoje uma área, a exemplo, no Porto de Salvador, com um arrendamento, e ao longo do período de concessão, esse arrendamento, por qualquer razão,
enfim, o contrato desse arrendamento termina, ou qualquer outra questão associada ao tema, é um papel da Codeba, com base nos instrumentos e ferramentas que ela já possui, buscar uma nova utilização para essa área, dado o contexto de que essa área em nenhum momento integrará a concessão. Inclusive, por tal razão, o regramento de utilização dessas áreas sequer consta do contrato, da minuta de contrato de concessão proposto, porque isso é uma atividade, de novo, inerente à Codeba, é assim e assim se manterá. Na última mensagem nessa lâmina é que esse projeto, né, como já colocado, ele faz parte de uma linha de política pública definida pelo governo federal, que tem no projeto do Canal de Acesso de Paranaguá o seu empreendimento em estágio de maior maturação, né? Até, se não me engano, esse edital foi publicado ontem para esse processo, ou está em vias de ser publicado. O fato é, dentro do cabível, considerando as especificidades de cada projeto, né, o que foi preconizado no projeto do Canal de Acesso de Paranaguá está aqui devidamente replicado, também tendo em conta, como o Eduardo colocou, a evoluções que constam desse projeto do Canal de Paranaguá em fase de publicação, que, sem sombra de dúvida, serão incorporadas no projeto dos portos da Bahia, de modo a manter a coerência com a política pública estabelecida, né? Bem, seguindo uma outra mensagem que a gente entende que é bem importante, e ela vale para o modelo de concessão parcial de maneira geral, e não seria diferente no caso desse projeto de portos da Bahia, é o conceito de que nossa perspectiva é que o elemento principal para que seja possível se alcançar o sucesso nessa ótica da concessão parcial é a gestão cooperativa entre todos os atores envolvidos, com o devido destaque para a Autoridade Portuária Pública, a Codeba, e para a futura concessionária, né? Nesse contexto, o contrato ele busca propor uma série de elementos e ferramentas que podem ser, na nossa percepção, instrumentos bastante importantes para colaborar nessa perspectiva da gestão cooperativa entre as partes, né? A primeira figura é o Comitê de Dragagem, que propõe-se que seja presidido pela Codeba, formado pela concessionária e pelos demais atores relevantes da sociedade, de modo que se dê a devida visibilidade a essa que é a principal linha de investimento de um projeto com essas características, né? Se propõe também a criação de algo que foi chamado de Comitê de Governança do PDZ, que seria formado pela Codeba e pela concessionária, e que teria o papel de discutir de maneira conjunta a melhor estratégia para o planejamento e desenvolvimento dos portos a médio e longo prazo. Sem, com isso, tirarmos da mesa a perspectiva de que esse é um documento fundamental para que se implemente as políticas de política pública definidas para o governo para os três portos. De tal maneira que as propostas seriam feitas por esse comitê, mas só serão, de fato, efetivadas a partir da aprovação do poder concedente do projeto, na figura do Ministério de Portos e Aeroportos. Há também uma governança específica proposta no contrato para a elaboração do REP dos três portos, ficando isso a cargo, essa responsabilidade a cargo da Codeba, com, obviamente, o direito de escuta e participação da concessionária, dado a relevância do tema. E no que se refere à fiscalização, por óbvio, a fiscalização fica a cargo da ANTAC, que é a agência reguladora do setor, mas já havendo a previsão na origem de um apoio participativo efetivo da Codeba, dado, obviamente, o grande expertise que a empresa tem, né, no conhecimento e na gestão das infraestruturas, que, sob nenhuma perspectiva, poderia ser desconsiderado em um modelo como esse, né? Bem, seguindo agora, após essa breve introdução nesses conceitos macro do modelo, a ideia é que a gente dê uma breve passada no que são aí os principais resultados dos estudos que foram elaborados. Nesse conceito, nos parece interessante dar uma visão geral de como os diversos estudos que foram elaborados se relacionam, né? Então, a gente tem, obviamente, como início de tudo, o que chamamos de estudo de mercado, que faz uma análise da demanda potencial de carga ao longo do universo de 35 anos, que foi o universo aqui utilizado como referência para o prazo da concessão. Essa análise ela considera também o que era a capacidade instalada e os projetos já contratados nos três portos, quando do momento da elaboração dos estudos.
fazendo também um tema que é fundamental nesse tipo de projeto, que é a análise e projeção da frota necessária para atendimento dessa demanda ao longo de todo o período de análise. Esses outputs eles são usados pelas diversas outras frentes do projeto, tendo aqui destaque, na minha percepção, a frente técnico-operacional, que consolida esses inputs de modo a dimensionar de maneira adequada os investimentos e custos operacionais, mas não só os inputs associados ao estudo de demanda. Quando da elaboração dos estudos, foi feito um diagnóstico da infraestrutura presente, de tal modo que pudesse se propor investimentos que fossem não só efetivamente necessários aquilo que se entende que era o que deveria ser alcançado para atendimento das projeções de demanda, mas também para trazer melhorias na infraestrutura dos portos e, consequentemente, um aumento da competitividade desses sítios portuários. Todo esse trabalho é consolidado, ao final de tudo, na modelagem financeira, que tem como seu principal output as tarifas de referência, né, como já citei no início, teremos 3 tarifas vinculadas à concessão das tabelas 1, 2 e 3. Esse modelo financeiro tem como principal output esses valores de tarifa, que serão, em primeira instância, a variável inicial do processo licitatório a ser conduzido para a seleção do parceiro privado, sobre o qual vamos falar um pouco mais à frente na apresentação. E o fato é, após esse processo licitatório, essas tarifas serão as tarifas de referência a serem oferidas pela concessionária junto aos usuários dos serviços portuários. E, por fim, tudo é consolidado na frente institucional regulatória, na frente jurídica, que desenha o edital e as minutas de contrato que vão, enfim, subsidiar a concessão ao longo de todo o seu período de vigência, tendo como condição base, novamente reforçando, a premissa, condição estabelecida na política pública, que é a adoção do modelo de concessão parcial e a consequente continuidade e perenidade das atividades da Codeva. Bem, então, agora entrando, a gente vai fazer uma breve passagem nos principais resultados de cada uma das frentes de estudos que foram elaboradas. Então, começando de novo, né, pela frente dos estudos de mercado, o que temos aqui é uma análise que foi conduzida com base no histórico de movimentação até o momento, nos dados dos instrumentos de planejamento consolidados no setor, enfim, para as diversas cargas relevantes, né, que existem no complexo portuário, e também uma análise do impacto, enfim, das projeções das variáveis macroeconômicas relevantes no que refere a cada uma das cargas, que estão exemplificadas à esquerda. As mensagens importantes aqui que enxergamos olhando pela perspectiva do complexo portuário, estima-se ali ao final do prazo de 35 anos de análise, um total ali próximo a 67 milhões de toneladas, que estabelece um crescimento médio anual em torno de 1,49%, que, na nossa perspectiva, é algo bastante razoável comparado a outros diversos projetos do setor, enfim, que tem se acompanhado, nos parece um nível de crescimento bastante próximo do que pode se esperar, também sem que se vislumbre nenhuma grande mudança no que é a composição do tipo de carga cursada ali pelo complexo, né, tendo ali ainda mantida a relevância dos granéis líquidos, enfim, e dos granéis sólidos vegetais e dos contêineres, especificamente no caso de Salvador. Né? Continuando, e aí, de novo, a gente vai passar por cada uma das frentes e tentar dar uma visão geral de cada uma delas. Na frente técnico-operacional, como disse, ela consolida esses principais inputs da demanda, ela consolida a análise executada pela própria frente no diagnóstico da infraestrutura dos 3 portos, quanto à elaboração dos estudos. Com base nisso, ela faz propostas de investimentos e custos operacionais, usando as melhores técnicas da engenharia, sempre tendo em conta que estamos falando de um estudo de viabilidade, né? Então, em muitos momentos foram apresentadas propostas de soluções de engenharia pelos consultores contratados pelo BNDES para este fim. Em vários outros momentos, foram usados como referência projetos efetivamente desenvolvidos no âmbito da autoridade portuária, que serviram de insumo para essa análise, sendo todo esse material consolidado e precificado com base nas ferramentas de referência já do setor, como a título de exemplo, a já conhecida de todos, tabelas CITES e afins. Né?
Vale aqui, eu acho, uma referência à fala que fiz no início sobre a importância desse momento de consulta pública, né? A gente tem claro que, no que se refere aos estudos de demanda e ao dimensionamento dos investimentos, o que foi feito é uma foto que representava a realidade dos portos no momento de realização dos estudos. Estamos falando aqui de 3 portos em plena operação, todos têm total consciência dos desafios associados enfrentados pela Codeva na gestão diária de operação desses portos. Então, a única certeza que temos é que a foto que tiramos lá atrás demanda atualização. Novos projetos foram contratados, novas realidades se apresentaram, novos desafios foram postos. Então, temos convicção de que as críticas e contribuições que receberemos ao longo desse estágio vão ser um instrumento fundamental para que a gente possa traduzir essa foto que temos hoje para uma foto que, de fato, seja aquela que atende a necessidade dos portos e garanta a ambicionada, ainda maior ampliação de competitividade e participação desses importantes ativos de infraestrutura dentro do setor portuário nacional. Aqui um breve resumo de quais são os valores de investimentos associados. São 1,64 bilhões de CAPEX, maior parte disso no Porto de Salvador e parte relevante disso nos acessos aquaviários, né? Dado que já nos leva à nossa próxima lâmina, que eu acho que onde cabe um pouco mais de destaque, que é justamente o tema dos acessos aquaviários, né? O que a gente tem aqui, quais são as informações relevantes que eu chamo a atenção dos senhores, né? Primeira premissa é esse projeto, tal qual vem sendo adotado no projeto do Canal de Acesso de Paranaguá, ele tem como referência para monitoramento das atividades de dragagem e atividades correlatas, os calados, né? E não as profundidades, estritamente dizendo. Então, a gente tem aqui à esquerda os calados, que foram considerados como referência para o projeto, em cada um dos canais de acesso dos 3 portos, e à direita, quais seriam esses novos calados na fase pós-investimento, né? Sendo, obviamente, responsabilidade da concessionária a manutenção desses calados ao longo de todo o período de concessão. Mensagens importantes aqui, né? No caso de Salvador, essa mudança do calado de 14 metros para 17 metros, ela considera não apenas o aprofundamento, mas a completa reconfiguração do canal de acesso para garantir a operação harmoniosa do porto com o projeto da Ponte Salvador-Itaparica em desenvolvimento pelo Estado da Bahia. As estimativas aqui, especificamente no caso desse investimento, foram dimensionadas com base em projeto, que não foi disponibilizado à época pela equipe do Ministério de Portos, e, de novo, tendo essa premissa fundamental de garantir que na fase, ao longo da fase de estruturação da concessão, considerando a execução desses investimentos e atividades relacionadas, seja viabilizada a convivência do porto com esse importante projeto em condução pelo governo da Bahia. A segunda mensagem relevante é, no caso específico de Ilhéus, essa versão do projeto considera que esse investimento de aprofundamento seria realizado pelo poder público, cabendo, então, à concessionária, a partir do momento que esse investimento for realizado, a manutenção do calado de referência ao longo de todo o período de concessão. Também, como já dito, né, e obviamente essa talvez não, com certeza é uma das principais diferenças desse projeto em tela quando comparado ao projeto do Canal de Acesso de Paranaguá, que é em fase de maior maturação. Aqui nós temos também obrigações da concessionária que vão além da infraestrutura de acesso aquaviário. Então, é natural que existam também obrigações de investimento associadas a essas demais infraestruturas. Então, há a previsão, no que foi desenhado, de reforço e alargamento do Casco Comercial de Salvador, que é uma obra que, no momento da elaboração dos estudos, né, parcialmente já tinha sido trabalhada pela CODEB, a ideia seria a continuidade desse investimento, implementação de pátios de triagem de carretas em Aratu e Ilhéus, investimento em finalização em SPS Code, melhorias diversas nas infraestruturas e, por fim, a implantação do VTMS, ferramenta que entendemos relevante para garantir a competitividade dos 3 portos, em especial a médio e longo prazo. Também não pode deixar de ser apresentada a questão socioambiental, né? É um dos temas de principais alvos de análise ao longo dos trabalhos, né? Então, o que se preconiza
no contrato que foi apresentado é que é responsabilidade da concessionária não só manter, mas aprimorar os programas ambientais relacionados ao escopo do projeto, cabendo destaque ao tema da avaliação dos riscos e impactos climáticos, né? Sem dúvida, é um dos temas mais relevantes no setor de infraestrutura, em especial no setor portuário. Então, há premissas que a concessionária deve fazer uma análise periódica desses riscos e propor soluções de mitigação equivalentes. E, por fim, mas não menos importante, nessa seara da dimensão técnico-operacional, estamos aqui falando de uma concessão, né? Então, obviamente, a premissa é se realizam investimentos e se implementam os serviços relacionados, né? Então, há uma obrigação da concessionária garantir o nível de qualidade dessas infraestruturas ao longo de todo o período de concessão. Isso, obviamente, envolve diversos serviços que estão ali listados de maneira exemplificativa para cada um dos tipos de infraestrutura, cabendo destaque a questão das dragagens de manutenção e também os levantamentos hidrográficos, que vão ser ferramenta fundamental, inclusive, para que se permita a regulação do contrato de maneira adequada, né? Cabe aqui citar, como mera referência, que na dimensão de manutenção, quando olhamos nessa perspectiva da infraestrutura, a versão atual dos estudos considera algo como 1,5 bilhão para esse valor, para essa frente. Então, considerando esse 1,5 com 1,6 de investimentos que citamos há pouco, a gente está ali considerando que para fins de melhoria e incremento da infraestrutura dos três portos, temos algo em torno de 3 bilhões de reais, e, enfim, é um montante bastante importante, mesmo quando comparado a outros projetos de infraestrutura do país, posiciona esse projeto entre certamente um dos mais relevantes em atual elaboração pelo governo federal. Bem, entrando agora na frente da modelagem econômico-financeira, que a premissa base é usualmente adotada nesse tipo de projeto, a gente foi feito um fluxo de caixa livre para cada um dos grupos tarifários, de maneira independente, temos como premissa o atingimento do VPL zero. A tradução disso é: buscou-se, ao longo da modelagem, a menor tarifa possível para os usuários, obviamente, tarifa essa que fosse capaz de fazer frente aos investimentos e custos operacionais dimensionados, mas a premissa foi a menor tarifa possível dentro das premissas das obrigações estabelecidas, né? Para desconto desse fluxo de caixa, no que tange aos serviços portuários, foi utilizada a taxa de 9,92, que é a taxa que vem sendo utilizada em diversos projetos do setor, com exceção para as receitas atividades estimadas para a atividade de exploração patrimonial das áreas Greenfield de Aratu, onde se definiu uma taxa de 8,75% ao ano, com base na metodologia CAPM, e entendeu-se ser uma taxa mais aderente ao que era a realidade dessa atividade. A última mensagem que eu acho relevante nessa lâmina é citar que foi considerado como premissa a adoção da ferramenta da contribuição variável sobre a receita operacional bruta, né? O que isso representa? É estabelecido em contrato uma obrigação de pagamento à concessionária para o poder público de um percentual, que foi um output do modelo que vamos mostrar logo na sequência, de sua receita operacional para o poder público ao longo de toda a concessão. Então, obviamente, o poder público receberá esse valor anual e, dentro da definição de política pública que ele entender relevante, vai fazer a utilização desse recurso da melhor maneira. Bem, essa é uma lâmina bastante importante, onde a gente tem aqui o fluxo estimado de receitas da concessão ao longo do período de 35 anos de análise, né? Quais são as informações aqui que cabem ser citadas, né? A primeira a gente tem uma estimativa ao longo de 35 anos no valor de 12,1 bilhões de receita para a concessionária. Temos aqui as tarifas de referência, que, como eu disse, são o principal output do modelo financeiro que foi elaborado. Então, a gente tem uma tabela 1 para acesso aquaviário proposta de R$ 1,30 por DWT, uma tabela 2 de infraestrutura de acostagem de R$ 2,24 por loa-hora e a tabela 3 de R$ 4,67 por tonelada. O que são aqueles números entre parênteses que a gente tem ao lado de cada uma das tabelas, né? Aquilo é uma estimativa que foi feita comparando o valor proposto para cada uma das tabelas com o que seria o valor praticado pela empresa, pela Codeba, em parte do ano de 2023, com os dados que tivemos acesso de arrecadação tarifária e volumetria correspondente. O que fica claro ali é que, para a tabela 1, há uma proposta de redução de 6%, considerando essa premissa de comparação
Para a tabela 2, há um incremento de 221%, e para a tabela 3, há uma redução de 31%. Quais são as considerações importantes que temos que ter no contexto de análise desses resultados, né? O primeiro ponto a gente vai explicar mais à frente o modelo de licitação, mas essas tarifas são as tarifas de referência que vão ser adotadas no futuro processo licitatório, né? Então, todos temos crença de que teremos um processo licitatório competitivo, sendo a variável primeira de licitação essas tarifas que vão, por tal razão, poder sofrer um deságio. Então, essas tarifas são as tarifas teto de referência que poderão sofrer um deságio no pós-licitação. O segundo ponto nós temos 3 tarifas, das 3 há uma previsão de redução em 2, mesmo tendo em conta os grandes investimentos e correspondentes custos operacionais relacionados. Não pode passar desapercebido o grande aumento previsto para a tabela 2. Isso tem como ponto principal o grande volume de investimentos previsto para essa tabela, em específico na infraestrutura do Cais de Salvador. Agora, esse valor ele tem que ser olhado sobre o contexto do que é a realidade do modelo que foi proposto. Então, para isso, a gente precisa olhar o gráfico que está ali desenhado, onde que a gente consegue perceber a perspectiva de representatividade dessa tabela 2 vis-à-vis as demais é a menor entre as 3 tabelas-alvo de arrecadação pela concessionária, né? Então, em especial, quando comparado à tabela 1, só para referência, a tabela 2 é aquela em verde um pouco mais claro, um azul. O fato ela é de menor representatividade frente às demais, então, por mais que ela tenha um aumento importante, as outras tendo uma redução, nossa perspectiva é que há ali um balanço bastante positivo na perspectiva do usuário. E, por fim, não menos importante, os senhores devem perceber que ali, a partir de 2041, surge uma barrinha um pouco mais escura. E o que é isso? Essa aí é a estimativa de receitas oriundas da atividade de gestão patrimonial das áreas ainda não exploradas do Porto de Aratu, que ficam sob a responsabilidade da concessão. Então, a premissa adotada no modelo foi que essas receitas seriam possíveis a partir do momento que haja uma demanda de capacidade no complexo portuário que não possa ser atendida pelas áreas atuais. Na nossa estimativa, isso aconteceria a partir de 2041, e por tal razão essa receita surge a partir dali, se tornando perene até o final da concessão. Aqui também a gente tem só mais alguns gráficos para fechar essa parte da modelagem financeira, onde os temas que merecem destaque são aqui à direita. A gente tem uma perspectiva do fluxo de investimentos, né? São aquelas barrinhas ali em vermelho, onde o objetivo é só dar essa percepção de que a maioria dos investimentos se daria mais ou menos até o 5º ano, né? De tal modo a tentar, o tanto quanto possível, trazer esse incremento para a infraestrutura dos portos no curto prazo. A gente tem aqui a definição daquele valor que eu comentei sobre a contribuição variável, que é essa obrigação de pagamento da concessionária ao poder público, que foi estabelecida em 3,58%. Então, anualmente, esse valor vai ser pago ao poder público para que faça uso dentro da política pública que entender adequada. E, para concluir, como de praxe, nesse tipo de projeto, o licitante, o proponente vencedor, ele terá que constituir uma sociedade de propósito específico para viabilizar a operação do projeto, né? Para que isso seja possível, o modelo estabelece como obrigação a integralização de R$ 263 milhões para a constituição dessa SPE como condição prévia à assinatura do contrato, de tal modo que seja possível garantir a rigidez financeira dessa nova empresa ao longo de todo o período de concessão. Entrando agora, finalmente, na seção do contrato, enfim, como já dito, né, a gente tem uma concessão parcial, estimada com um período de 35 anos, tendo a responsabilidade da concessionária a gestão das infraestruturas de acesso aquaviário, postagem e acessos terrestres, e a respectiva remuneração das tarifas correspondentes. A minuta do contrato, ela considera algumas ferramentas já devidamente consolidadas no setor, como a obrigação de apresentação de um plano básico de implantação pela concessionária para a devida avaliação do poder público, e também um anexo específico em contrato chamado de Plano de Exploração Portuária, que detalha os investimentos e demais temas correlatos às obrigações na frente da infraestrutura. O contrato considera também
um regramento para uma fase de transição, tanto do pista operacional quanto tarifária, para que se garanta essa mudança do que é hoje o regime gerido pela empresa, pela Codeba, para a nova concessionária, de modo a não impactar ou impactar da menor maneira possível na operação dos três polos. Também, como já dito, o contrato considera essa obrigação de gestão patrimonial da futura concessionária nas áreas ainda não exploradas no Porto de Aratu, com esse conceito de que se traga maior nível de flexibilidade associada ao modelo de concessão para tentar viabilizar novos negócios em virtude do grande potencial presente nesse porto. Agora, essa flexibilidade ela não pode, sob nenhuma maneira, afastar o papel do regulador, né? Então, há algumas ferramentas já previstas em contrato que vão buscar trabalhar e garantir que o poder público tenha essa capacidade de gestão dessa atividade. Então, há a previsão de um código de conduta que vai ser elaborado pela concessionária com base nos guidelines já estabelecidos no contrato. Há a previsão de 2 indicadores de desempenho específicos que vão ser exclusivamente dedicados ao monitoramento da atividade da concessionária nessa frente de gestão patrimonial, de tal modo que o poder público tem os instrumentos necessários para monitorar a atividade e tomar ações corretivas na hipótese de qualquer ação por parte da concessionária que não seja considerada adequada. E, para concluir essa lâmina, há uma vedação expressa no contrato de que a concessionária faça a operação direta dessas áreas operacionais, que ela vai ter o direito de explorar. De tal modo que busca-se evitar a integração da cadeia e eliminar qualquer hipótese de conflito de interesse entre a gestão da infraestrutura e a eventual operação de algum negócio que a concessionária poderia vir a fazer se não houvesse essa vedação. Como existe a vedação, ela não poderá fazê-lo de maneira direta. Bem, indicadores de desempenho, temos 4 grupos de indicadores associados às principais frentes de atuação da concessionária. Esses indicadores foram dimensionados de maneira tão objetiva quanto possível para facilitar esse processo de maduração. O conceito aqui esses 4 operadores são monitorados pela agência reguladora, com o apoio da autoridade portuária pública. Eles são consolidados no que é chamado de fator Q, que é um parâmetro que vai ser considerado anualmente no processo de revisão tarifária, de modo que eventuais descumprimentos de obrigações da concessionária se reflitam de maneira direta e objetiva na tarifa que ela tem a possibilidade de cobrar dos usuários a partir do ano seguinte ao período de avaliação. É uma ferramenta, de novo, já adotada em vários projetos de infraestrutura. Ela, obviamente, tem um teto de aplicabilidade, que no caso desse projeto foi definido em 9,14% ao ano. Uma breve passagem aqui também pelos principais temas da matriz de risco. Enfim, há alguns temas que são, digamos, já de entendimento consolidado no setor, como, pelo menos, a forma de tratamento dos passivos ambientais. Acho que cabe aqui a gente se dedicar aos temas mais específicos, onde a gente tem tratamentos detalhados para as questões das alterações do PDZ, como já dito, há uma governança específica para esse tema estabelecido no contrato. Obviamente, a concessionária vai ter que seguir os PDZs pós-aprovação do poder concedente, na figura do Ministério de Portos e Aeroportos. Agora, alterações em PDZs estabelecidos que, eventualmente, tragam impactos à concessão, por ser esse um elemento ingerenciável pela concessionária, esse risco em específico fica alocado ao poder concedente. Do mesmo modo, a implantação da ponte Salvador Itaparica, como já dito, a concessionária terá essa obrigação de fazer os investimentos e atividades correlatas necessárias à viabilização da nova ponte. Agora, do mesmo modo, caso esse processo de implementação da nova ponte traga prejuízo à operação dos portos, também é um elemento ingerenciável pela concessionária, por tal razão não lhes colocado ao poder concedente. Diferentemente disso, o risco de demanda ele é aqui proposto como integralmente alocado à concessionária. Premissas por base aqui são 2. A primeira, falamos de 3 portos com um longo histórico de operação. Então, a projeção de cargas por parte dos interessados se mostra muito menos complexa e incerta do que em projetos considerados greenfield, né? Projetos sem histórico. Então, há aqui onde os interessados podem se debruçar, além dos estudos elaborados, certamente farão-se as próprias análises para que possam entender qual é a atratividade do negócio.
E há também um elemento fundamental, que é o fato de que a concessionária ela terá a gestão de áreas ainda não exploradas em Aratu, então acho que o alinhamento do incentivo aqui é bastante claro. Ela vai buscar desenvolver essas áreas para oferir receitas patrimoniais e, ao mesmo tempo, ampliar a demanda pelos serviços portuários, de tal modo que ela é um ator ativo nessa busca por novos negócios dentro do porto e, dessa maneira, nos parece totalmente correto que ela fique integralmente responsável pela gestão dos riscos de demanda. Ainda no tema do compartilhamento de riscos, cabe a citação ao mecanismo de compartilhamento do risco do volume de dragagem, né? Esse mecanismo foi introduzido no projeto do Canal de Acesso de Paranaguá e, obviamente, ele teve aqui as devidas customizações para se adequar ao caso concreto dos portos da Bahia. O racional de funcionamento é bastante simples. Há um volume de dragagem estimado com base nos estudos de viabilidade. Esse volume foi traduzido no contrato de concessão e foi estabelecida uma banda com base na análise financeira do projeto, de 15% de variação para mais ou para menos, onde o risco é integralmente da concessionária. Caso esse volume de 15% seja extrapolado para mais ou para menos, há um compartilhamento desses impactos entre concessionária e poder público, de modo a se manter, obviamente, o alinhamento de incentivo devido. Nossa última lâmina sobre os estudos, dando breves destaques no edital. Vejo que os temas de grande relevância aqui são a reafirmação de que pretende-se adotar o que se chama de modelo híbrido no processo licitatório, que é o modelo que já vem sendo adotado em vários setores de infraestrutura, está sendo introduzido aqui no projeto de concessão parcial, também no projeto do Canal de Acesso de Paranaguá, onde você vai ter um leilão competitivo em 2 estágios. O primeiro estágio é o deságio na tarifa, que vai ter um valor limite de até 7,49%. Havendo um empate nesse estágio, passa a ser o estágio seguinte, onde será permitido que a concessionária oferte uma outorga a ser paga ao poder público. Então, fazendo o gancho com o que falamos já no tema da contribuição variável, a gente teve um mecanismo já estabelecido de um pagamento anual ao poder público quanto contribuição variável, e temos aqui essa outorga, que, caso seja atingida, ela vai ter que ser paga como condição para a assinatura do contrato ao poder público, que, de novo, com base nesse valor, é fazer o uso que entenda mais adequado com base na política pública correspondente. No que se refere à modelagem do leilão, a gente tem um cenário onde não há uma restrição prévia de participação a interessados, podendo participar individualmente ou em consórcio. Eles terão que integralizar uma garantia de proposta de 121 milhões de reais para poderem estar habilitados a participar, e vão ter que comprovar uma habilitação técnica, com prova de experiência de 3 anos na gestão e operação portuária, tanto na figura do proponente, quanto também comprovar a vinculação de um profissional com experiência equivalente, de tal modo a garantir a continuidade da operação dos portos, que, como já é sabido, já citado, se encontram em plena operação comercial. E, por fim, para concluir, acho que agora que demos essa breve passada pelos principais itens do modelo, é possível ter uma perspectiva do que são os benefícios esperados com o projeto. Então, obviamente, se busca uma ampliação do nível de serviço com a realização de novos investimentos e também a previsibilidade operacional. Então, a gente sabe que, muitas vezes, por razões diversas, o poder público ele consegue fazer investimentos de maneira spot, mas tem dificuldade de fazer a manutenção daqueles investimentos a longo tempo, né? A ferramenta concessão já é comprovadamente bem sucedida nesse objetivo, né, em diversos setores de infraestrutura. Então, acho que a política pública que vem sendo proposta pelo Ministério tenta, com as devidas customizações, trazer esses benefícios já conhecidos para dentro do setor portuário. Ademais, busca-se também utilizar essa maior flexibilidade conhecido dos contratos de concessão para buscar desenvolver novos negócios no Porto de Aratu, que tem um potencial de desenvolvimento de grande monta, então há muito ali que pode ser feito, e trazer esse interesse do privado em desenvolver novos negócios parece uma alternativa bastante interessante. O melhor aproveitamento da infraestrutura, de maneira geral, principalmente considerando a coleta de dados operacionais, como disse, os levantamentos hidrográficos e toda aquela seara ambiental que já foi citado, consolidando-se todos esses elementos com uma expectativa de ganho ainda maior de competitividade dos portos e no desenvolvimento econômico do país, para, no final do dia,
tendo certeza, é o compromisso e o objetivo de todos, né? Então, enfim, esse era o material que nós tínhamos para compartilhar hoje com os senhores. Agradeço pela disponibilidade. Muito obrigado, Ian, Eduardo, Paulo, toda a equipe do BNDES. Dando prosseguimento à nossa audiência pública, passo à leitura das regras. A presente consulta pública iniciou-se no dia 21 de julho de 2025, será encerrada no dia 9 de setembro de 2025. Nos termos do aviso de audiência pública número 4 de 2025, as contribuições devem ser registradas no formulário disponibilizado no portal da ANTAC na internet até esse prazo de 9 de setembro, portanto. Os membros que compõem a mesa da presente audiência farão os esclarecimentos que se fizerem necessários no decorrer dos trabalhos, mas poderão não discutir de imediato eventuais contribuições, o que será feito por escrito, necessariamente, obrigatoriamente, no portal da agência após análise técnica e jurídica. Terão a oportunidade de se manifestar na audiência os participantes que se inscreveram conforme regras estabelecidas na deliberação DG número 60 de 2025. A ordem de pronunciamento observará a ordem de inscrição dos participantes. Em caso de problemas na conexão do participante, faremos uma nova tentativa ao final de todas as contribuições. Cada inscrito terá 7 minutos para a sua manifestação, devendo cessar sua fala ao final desse tempo apertado. As manifestações deverão referir-se exclusivamente ao objeto da audiência e não serão registradas nem consideradas manifestações referentes a outros temas. Casos omissos serão decididos pela mesa. Eu destaco que este evento está sendo transmitido ao vivo na internet e também que a gravação estará disponível na íntegra, como já falei aqui anteriormente, no canal da ANTAC no YouTube. Então, dando início às participações dos inscritos, convido o primeiro inscrito, o senhor Paulo Vila, diretor executivo da Usuporte, para a sua participação. Seja bem-vindo, senhor Paulo. Por favor, o senhor tem 7 minutos para a sua contribuição. Senhoras e senhores, bom dia. Nossos cumprimentos a todos os componentes da mesa. A Associação de Usuários dos Portos da Bahia, Usuporte, aqui representa os donos de carga, empresas exportadoras e importadoras. A proposta realizada pela agência mereceu a nossa melhor análise, incluindo apreciação e deliberação do nosso conselho diretor, tendo a sua conclusão fundamentada nas principais considerações a seguir. Primeiro, não atende às demandas dos usuários para as ampliações de infraestrutura e serviços portuários. Há muito reivindicadas e incontroversas, sobretudo as destinadas às cargas containerizadas, pelas imperativas necessidades de concorrência, eficiência e de aumento da oferta de serviços, sobretudo para descongestionar os terminais no Brasil com navios maiores. A comprovação do aqui afirmado é a medição de fuga de cargas baianas para portos de outros estados. São dados do Comex Statis, oficiais. Nos últimos anos, oscilando entre 6 e 7 milhões de toneladas, que representa cerca de 50% da movimentação total da Codeva. Em 2003, a fuga era inferior a 10%. Então, vocês já veem o crescimento de cargas baianas que são embarcadas por portos de outros estados. A proposta não deu a clareza necessária para novos investimentos e induz a incertezas e inseguranças aos donos de carga. Segundo, torna-se em efeito o planejamento dos portos já maduro, com os PDZs recém-elaborados, impondo atraso nas decisões, atribuindo à nova concessionária a função de apresentar novo PDZ e comprometendo o interesse público. Deixa o planejamento livre de novos investimentos para fins portuários e até não portuários, como é o caso de Aratu. Apresenta uma governança com pouca transparência e exclusão dos usuários, que são os agentes mais importantes neste processo. Impõe potencial conflitos institucionais
com efeito no aumento da burocracia, prazos e custos para os usuários, com a introdução de um novo agente intermediário. Quinto, apresenta a receita da nova concessionária construída de modo artificial, em razão de, nos primeiros 15 anos, 75% da sustentabilidade econômico-financeira ser oriunda da tarifa de infraestrutura marítima, majorada em cerca de 100%, diferentemente do que foi aqui apresentado. Mas estamos nos baseando na receita atual de cerca de 80 milhões de reais para a tarifa de infraestrutura marítima da Codeba, que mudaria para 161 milhões, também como foi aqui apresentado. Então, sendo assim, é desproporcional e desvinculado de custos de CAPEX e OPEX para ampliação de capacidade de movimentação de cargas. Sexto, apresenta a justificativa de onerar a tarifa de infraestrutura com a cobrança pelo uso do canal de acesso, que na Baía de Todos os Santos é natural e profundo, entre 22 e 70 metros, sem qualquer necessidade de manutenção, diferentemente da maioria dos portos brasileiros sujeitos a assoreamentos frequentes. Além dos portos públicos, a referida tarifa dobrará os custos dos navios que atracam nos terminais de uso privativo de Cotegipe, Dal, Enseada, Miguel de Oliveira, Temadre e Uziba, sem quaisquer melhorias ou custos inerentes a estes terminais. Sétimo, atribui a maioria dos investimentos concentrados na dragagem para o Porto de Salvador, atendendo a navios porta-container de 400 metros de comprimento e 17 metros de calado, cuja viabilidade econômica deve ser facilmente distribuída entre 2 terminais de container, o existente e o novo já previsto do PDZ. Há outros investimentos também sem considerar o PDZ atual. Assim, com todo respeito ao trabalho realizado, a Usuporte conclui que o inusitado modelo apresentado neste projeto de concessão parcial deve ser arquivado, por não atender às reais necessidades para ampliar a infraestrutura e serviços com qualidade demandadas pelos usuários baianos. Tender a criar custos, burocracias e prazos nas decisões. Enfim, não atender o interesse público, cuja maioria é representada pelos usuários. A Usuporte está à disposição para cooperar na construção de novo modelo, totalmente reformulado, que verdadeiramente atenda aos usuários dos portos. Muito obrigado. Senhor Paulo Vila, muito obrigado pela sua participação, pelas suas contribuições. Chamo a segunda inscrita, a senhora Denise dos Santos Monteiro, da Codeba. A senhora Denise não está na sala no momento, chamarei novamente ao final. Chamo então o próximo inscrito, senhor Israel Ângelo Santos de Aguiar. Senhor Israel, bom dia, seja bem-vindo. Por favor, o senhor tem 7 minutos para a sua participação. Primeiramente, cumprimento todos os presentes, doutor Caio, doutor Alex, doutor Gobi, toda a diretoria da Codeba. Falo em nome da Associação dos Guardas Portuários do Estado da Bahia, certo? E iniciarei minhas contribuições tratando da questão da modelagem, certo? A modelagem adotada, né, por esse processo de concessão parcial, ela vai de contra às boas práticas que nós temos no âmbito mundial. Quando a gente faz uma pesquisa, faz uma revisão na literatura, o Port Reform Toolkit, né, do Banco Mundial 2025, em seus 10 módulos que foram atualizados, eles dão conta que a modelagem Landlord Port, no modelo atual que a Codeba hoje gere, né, os portos baianos, ele é um modelo que ele é um modelo que é colocado em todo o planeta aí, né? E a gente traz os dados da tabela do Banco Mundial no sentido de Europa do Norte, 0% das autoridades portuárias são privadas e não existe esse modelo de concessão parcial. 58,8% da titularidade é pública local, regional, e as demais são no âmbito federal. Quando a gente pega a América do Norte,
0% das autoridades portuárias são privadas. E também não existe esse modelo de concessão parcial. 73,3% da titularidade é pública local e as demais federais. Então, quando a gente vai pegar, né, pensando aí na Ásia Oriental, 77,4% das autoridades portuárias são locais regionais e o restante federal, 0% privado. Quando a gente pensa na Ásia Meridional, também segue os mesmos números, 76,9%, né, no caso são público-nacionais, 0% privada e 15,4% são mista ou outros. Ou seja, essa é uma modelagem que não se aplica, certo? Nas boas práticas dos principais portos do mundo. Isso é uma inovação que está sendo preterida para o caso da Codeba e que gera uma ofensa aí ao princípio da eficiência do serviço público, porque nós não temos, dentro da literatura, nada que respalde, né, boas práticas neste sentido. No que tange a questão da concessão parcial do canal de acesso, e aí a questão da dragagem, né, os dados, quando a gente faz uma tabela comparativa aqui com o porto que já está com um processo mais avançado, que é o Porto de Paranaguá, o que se traz é que o Porto de Paranaguá hoje, ele tem ali um assoreamento que dá conta de uma dragagem anual, entre os meses de junho e novembro. A Codeba, ela faz a dragagem dentro aqui do seu histórico, entre 5 a 10 anos, né? A distância entre uma dragagem e outra. Então, assim, o assoreamento, né, na Baía de Todos os Santos, ele não é relevante para que possamos pensar na possibilidade aí de uma desburocratização para uma dragagem ali recorrente, que não é o caso, né, dos portos baianos, certo? E aí, no que tange a questão que está em voga, a questão geopolítica, né? Estamos passando por um momento de um paradigma mundial no qual se discute muito a soberania nacional, certo? E quando a gente fala da concessão, né, de uma infraestrutura crítica, que são os portos nacionais, nós entendemos que isso, de alguma forma, vai afetar a soberania nacional, tendo em vista que os portos, como falei, são infraestruturas críticas, né, de segurança nacional e para a soberania nacional. No que tange às questões trazidas pelo representante do BNDES relacionadas às tarifas, as tabelas 1, 2 e 3, que são referentes a acesso aquaviário, acostagem e infraestrutura terrestre, elas fazem parte do bojo das principais receitas auferidas pela autoridade portuária pública hoje, que é a Codeba, certo? Num modelo de concessão no qual essas receitas passem para a entidade concessionária, isso vai afetar de uma forma relevante, né, o orçamento da companhia, e entendemos que isso pode gerar um breve futuro sufocamento, né, financeiro da Codeba, e isso, né, ofende aí, de novo, aos princípios aí da eficiência, certo? Então, e da própria economicidade, porque desta forma, a Codeba dependeria aí, né, de receitas providas pelo Ministério de Portos para a sua manutenção e sobrevivência das suas atividades que restariam ali dentro do contexto portuário. No que tange à guarda portuária especificamente, nós separamos aqui alguns pontos, certo, que ficaram com uma análise prejudicada em termos da minuta do contrato. Quando a gente pega ali
os itens 5.5, 4.1.4, 4.2.2, 4.3.3. O texto pode aduzir a interpretação de que a concessionária assumiria as atribuições de segurança portuária. Então, como fica a relação da guarda portuária com esta concessionária? Quando a gente pensa na gestão das portarias, nas seções 3.1.3, 3.2.3 e 3.3.3, a minuta prevê a operação pela concessionária sem explicitar a primazia da fiscalização da guarda portuária sobre esse controle de acesso. Quando a gente pensa Senhor Israel, peço que caminhe para a conclusão, por favor. Ok. Então, a orientação da Associação dos Guardas Portuários do Estado da Bahia é pelo arquivamento desse processo, tendo em vista todas as informações trazidas aqui. Agradeço pela participação. Muito obrigado, senhor Israel Santos de Aguiar, presidente da Associação dos Guardas Portuários do Estado da Bahia. Convido, então, o próximo inscrito, Jair Barbosa Magalhães. Por favor, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia. Presentes, ANTAC, membros da CODEBA. Está me escutando? Sim, Então, a gente escuta, só não consegue visualizar a sua imagem. Se o senhor pronto, desejar, vou pode abrir o ajudar a vídeo. câmera. O seguinte, como colocaram já os meus colegas anteriores, essa modelo de concessão vai afetar a lucratividade da empresa, CODEBA. Isso irá afetar também a manutenção da saúde orçamentária e como isso irá manter os empregos e os postos de trabalho hoje existentes. E como o slogan do governo, se a estatal dá lucro, não precisa ser concedida. Lucro, a gente já está, a empresa CODEBA está sendo lucrativa, está gerando receitas públicas e não existe, por isso esse projeto tem que ser arquivado. Obrigado, é só isso que eu tenho a contribuir. Senhor Jair, muito obrigado pela sua participação. Tenha um bom dia. Então, com isso, tivemos já 3 participações. Eu passo a mesa para as contribuições sobre as participações dos inscritos que aqui falaram. Por favor, senhor Antônio Golbo, faça uso da palavra. Na verdade, pelo problema de áudio inicial, embora esteja gravado tudo, né? As minhas considerações iniciais não haviam sido captadas, né, pelo... Sim, o início da transmissão de fato se perdeu, como eu falei, vai ser disponibilizado ainda hoje no canal da ANTAC, mas o senhor fique à vontade, por favor, para reforçar suas palavras. Eu não vou ser repetitivo, né, nas minhas considerações, até porque está gravado, depois todo mundo vai poder escutar. Mas eu reitero somente algumas situações aqui que foram apresentadas. A primeira é sobre as curvas de receita. Realmente as curvas de receitas elas têm que ser revistas, atualizadas segundo os novos parâmetros operacionais da companhia. Lembrando que nós tivemos 26% de aumento na operação do cais público na CODEBA no ano de 2024, foi um recorde histórico. Outubro, novembro e dezembro, com 100% de ocupação. Entendemos que agora o TECOM antecipou, está solicitando antecipação dos investimentos, o que vai dobrar a capacidade do pátio de contêineres. Isso tem que ser contemplado também na curva de receitas. E há que se colocar uma limitação do acesso. O Posto Salvador, por exemplo, vai ter uma limitação de acesso ao sistema viário, que deve ser considerado também. Você vê que vocês têm uma curva de crescimento infinita, e também baseada apenas no crescimento do PIB para contêineres. Então, nós teríamos que elaborar, talvez, uma fórmula paramétrica que contemplasse melhor, que fosse mais aderente à métrica de crescimento efetivo e com as limitações próprias do sistema viário. Tá? Simplesmente utilizar o PIB não me parece suficientemente aderente para isso.
Com relação à expansão do Ato 1218, temos novos indicadores já do início da operação e das novas projeções para contribuir. Isso estará nos nossos documentos a serem apresentados dentro da consulta pública, não é? Plano Mestre PDZ já foi, estão sendo contratada a revisão, não somente do Plano Mestre do PDZ, mas também do layout operacional, inclusive para corrigir falhas no PDZ atual, falhas que eu diria até tão graves que merecem a reconsideração dos senhores. Então, isso está sendo revisto. Algumas delas estão sendo revistas pontualmente, uma reincorporação de áreas, a desincorporação de outras, por conta de erros topográficos, inclusive, né? E isso já está sendo contratado. Também, as previsões de CAPEX devem ser revistas, uma vez que o esforço de dragagem vai ser significativamente maior do que aquele que estava previsto nos documentos iniciais da modelagem, por exemplo. Por outro lado, outras considerações sobre dragagem que estariam previstas principalmente para Ilhéus, por exemplo. Ilhéus, nos documentos apresentados, consideram que daqui a 5 anos teria sido recuperada a profundidade de 9,3 metros. E nós já estamos com 10 metros agora. Foi feita agora uma dragagem de manutenção. Então, mesmo a da Baía de Todos os Santos, temos já pronto um projeto, tá? Que está sendo avaliado agora, com uma nova consideração de necessidade de derrocagem e de volumetria. É importante que isso seja atualizado. Com relação ao plano de exploração portuária, isso talvez seja a parte mais sensível da atualização necessária dos documentos, porque 100% dos investimentos do plano de exploração portuária, considerados como obrigatórios pelo concessionário aqui, já estão encaminhados ou contratados. Inclusive, o alargamento do Cais Comercial de Salvador, que está sendo contratado, está sendo elaborado agora o termo de referência para uma contratação com RDC integrado em 3 etapas. Na primeira etapa de R$80 milhões, cerca de 80 milhões. 200 milhões no total. Que vai incluir, inclusive, uma retificação da lua. Parte de triagem. Já tem uma consulta pública realizada, um credenciamento público realizado não só para Aratu e Ilhéus, mas também para Salvador. Sinalização e balizamento náutico, recentemente realizados. E constantemente realizados e já contratados, já realizados pela autoridade portuária. A SPS Code também. Estamos com todas as contratações realizadas para fazer não só a manutenção da SPS Code em Salvador, mas a restauração do de Ilhéus. Ilhéus, aliás, que tinha sido solicitado uma remoção do posto de Ilhéus do processo de concessão pela Secretaria Nacional dos Portos. Acho que isso também deve ser considerado nas nossas futuras discussões. Né? A melhoria nas infraestruturas de atacação, tem contratadas novas defensas, contratados reforços de cabeça, tudo em andamento. Revitalização de sistemas elétricos, foi feito inclusive com a eletrificação dos portos para abastecimento dos rebocadores. E existem projetos em curso para a transferência da matriz energética para fontes renováveis dentro do estado da Bahia. Os projetos estão em andamento também pela autoridade portuária. E, inclusive, o sistema de VTMS, que neste momento já tem o termo de referência pronto, já temos a dotação orçamentária confirmada e estamos em pleno processo de autorização da Marinha do Brasil para a implantação do sistema, o que dá também uma receita significativa para a autoridade portuária. Entendemos que nos estudos apresentados, o contingenciamento ambiental precisa ser revisto, consideramos insuficiente, dadas as peculiaridades da Baía de Todos os Santos, a necessidade de a remoção de corais, práticas ESG e uma série de outras ações que podemos detalhar em conjunto depois. As considerações de custo médio ponderado de capital foram concebidas ainda em 2022, e eu acredito que hoje esses novos cenários, esses novos tempos, eles vão requerer uma revisão do custo médio ponderado de capital.
Tá? 80% de capital alavancado, financiado pelo BNDES, é uma premissa ousada, eu diria, né? Eu acredito que isso possa ser objeto também, talvez, de uma revisão pelos próprios senhores, né? Durante a... Eu não sei se isso é uma diretriz, né? Do banco hoje. E quanto às tarifas, realmente as tarifas de acesso e tudo mais, é importante que nós possamos rever a contribuição variável. Até porque, por conta desses novos projetos, isso daí vai implicar em novos valores de outorga, inclusive o da nova dragagem. Devido à antecipação do cronograma da ponte Salvador-Itaparica e as necessidades operacionais, justamente para evitar a restrição de operação de navios que possa impactar negativamente o movimento, principalmente dos cais do TECOM, teve que ser antecipada essa dragagem de aprofundamento. Até porque nós já operamos navios 366, que inicialmente só iriam operar a partir de 2028, pelo projeto. Eles já estão operando. Então, como o navio tipo mudaram os perfis de probabilidade de abalroamento, e isso implicou na revisão da geometria do canal. Essa geometria do canal já está pronta e nós tivemos que já iniciar o processo, não só do projeto, mas vamos ter que fazer essa antecipação de dragagem. Então, provavelmente ela será feita com recursos públicos e isso deverá ser contemplado depois na restituição pela outorga. É importante a gente considerar isso também, né? Os 3,5% de contribuição variável, então a gente precisa também dar uma revisada, porque isso feito anualmente pode realmente, como já disse um dos colaboradores, comprometer eventualmente a saúde financeira. A alocação de riscos, temos algumas considerações, e o restante das nossas considerações técnicas, inclusive sobre os procedimentos de arrendamentos, nós vamos fazer, conforme já dito antes, dentro do ambiente da consulta pública por escrito pelos nossos próprios meios. Obrigado. Hugo, muito obrigado pelas suas contribuições. Por favor, José Demetrios. Senhores e senhoras, saudar a todos aqui, inclusive nossos colegas de CODEBA e todas as autoridades aqui. Bem, eu creio que seja importante, né, a título de contribuição, que se atente, principalmente o BNDES preparou, que, na minha opinião, aqui existem 3 ordens de incongruências que a gente precisa rever no modelo, né? A primeira questão diz respeito aos investimentos, não só por isso que o presidente, não só por essa questão que o presidente falou, porque parte dos investimentos eles já estão sendo realizados, mas eu entendo que foi um quadro, um cenário da época em que o estudo começou. Mas isso demonstra também a capacidade e a saúde financeira e a saúde administrativa da empresa, que permite que já esteja executando boa parte desses investimentos. Mas, com relação aos investimentos, no que a gente diz em relação ao montante, cabe ressaltar que eles são, como eu diria, inapropriados para o ativo que está sendo colocado na concessão. A título de comparativo, se a gente pegar, por exemplo, o último aditivo que nós fizemos, que é um aditivo da área da Tecmar, é uma área de 40 mil metros quadrados, um prazo de 17 anos, esse aditivo foi assinado agora, está aqui o nosso diretor de outorgas, aqui o Bruno, e o investimento previsto de 310 milhões, uma outorga de 16 milhões e um fixo de 130 e um variável de 150 por mês, para a CODEBA. No caso da consulta, se a gente comparar o modelo, a gente vai ter uma área de 13 milhões de metros quadrados por 35 anos, com investimento de apenas 132 milhões de reais para toda essa área, sem definição, inclusive, para onde vai a outorga. E definido no item 6 do contrato, do termo aqui do contrato, que toda a outorga e todo o variável vai para o poder concedente. O que fere também, me parece, que nessa mudança de paradigma, dessa mudança de premissa do modelo de privatização para o modelo de concessão, não se alterou todas as premissas menores. Então, a premissa maior foi alterada,
que é a premissa de que não há privatização. No entanto, quando a outorga e o variável vai todo para o poder concedente e nada para a autoridade portuária, é como se mantivesse uma premissa de inexistência da autoridade portuária. E essa autoridade portuária, obviamente, para continuar fortalecida, como foi frisado aqui, e mantendo as suas competências, é necessário que ela seja remunerada. Então, nesse sentido, o ponto 1 dos investimentos, eu acho que carece de uma revisão. O ponto 2 das atribuições também, né? No que diz respeito, por exemplo, a gente pega o REP, não só na capacidade, por exemplo, de qualificação de operador portuário, que é uma atividade tipicamente de uma autoridade portuária pública. Isso é transferido à concessionária. Uma outra questão também importante é a questão do REP, em que pese a cláusula 8, ela dizer que é competência da CODEBA, lá no ponto 13 ela vai dizer que cabe à concessionária, a concessionária elaborar o REP, né, que é o Regulamento de Exploração Portuária. Nesse sentido, gente, eu creio que é necessário revisar o documento todo, de modo a não permitir mais essas incongruências, porque me parece que foram feitas alterações ao longo do tempo e precisa ajustar tudo. Então, não caberia colocar lá no 13, uma vez que eu tenho o 8 dizendo que é da CODEBA, elaborar, a concessionária elaborar, e sim participar da elaboração, contribuir, mas não elaborar como uma competência. O outro ponto que aí, no caso, eu fico preocupado aqui, todos nós aqui da diretoria, que é realmente a questão do equilíbrio econômico-financeiro da companhia. Isso aí, me desculpem, realmente é uma obrigação dos administradores zelar por isso, né? Então, a primeira coisa das receitas, como eu disse, voltando ao contrato do aditivo, é bom a gente citar também que quando você transfere todas as receitas tarifárias, você está afetando os contratos vigentes, uma vez que, no caso de Aratu, por exemplo, eu tenho o contrato da Braskem e o contrato da Ultracargo agora, Bruno, com essa alteração do aditivo, o aditivo pega o nosso variável do contrato vigente da área explorada e passa para a tarifa. Ou seja, se o modelo de concessão vigorar, eu perco não só, eu deixo de arrecadar dessas áreas que não estão sendo exploradas, mas vai interferir diretamente sobre as receitas que a gente vai oferir das áreas que estão exploradas. Especificamente o contrato da Braskem e o contrato da Ultracargo agora com o novo aditivo, que eles passam, o variável deles passa a ficar através das receitas. A gente passa a ser remunerado através das receitas. Então, dessa forma, há claramente também uma perda, e volta àquele ponto inicial, que a existência da autoridade portuária passa por uma alteração, por exemplo, da cláusula 6ª do modelo de contrato aqui, onde atribui a remuneração totalmente, somente ao poder concedente, tanto das outorgas quanto do fixo e do variável. Então, isso precisa ser revisto, na nossa opinião, então é isso. Então, dessa forma, eu creio que carece de uma análise mais detida sobre os itens do investimento, das atribuições e das receitas, para que a gente continue tendo uma autoridade portuária pública exercendo o seu papel institucional. Demetrios, muito obrigado. Inclusive, a maior parte diz respeito à modelagem, especificamente em relação ao regulamento de exploração portuária. Quero aqui trazer um esclarecimento que isso foi objeto de deliberação da diretoria e realmente modificou a competência que estava prevista quando os documentos chegaram à ANTAC, estava prevista à concessionária. A diretoria da ANTAC decidiu que a competência permanece com a CODEBA de elaborar e aprovar o REP. De fato, há uma necessidade de atualização da cláusula 13, a cláusula 8 já está atualizada, trazendo aí essa competência da CODEBA em relação ao REP especificamente. Passo então a palavra ao Ministério, ao BNDES, para suas considerações. Da parte do BNDES, como apoiador aqui do Ministério no processo, a nossa tarefa é fazer os ajustes que forem identificados, e a importância aqui da consulta pública é identificar esses ajustes, sejam ajustes materiais, como esse mencionado, ou sejam ajustes de informação que pode ser desatualizada e que precisa ser corrigida. Quanto a isso, não há nenhuma dificuldade e nenhuma dúvida. Há um segundo passo que é importante, acho que é âmbito aqui da definição da política pública, sobre as atribuições e sobre objetivos de investimento. O papel do banco é acolher as orientações de política pública e acomodar dentro de um projeto que seja sustentável financeiramente e seja sustentável juridicamente, aquelas orientações de política pública. Então, da nossa parte, não há restrição nenhuma em fazer os ajustes e faremos assim conforme a orientação do governo, conforme a orientação da política pública que nós temos que colocar aqui nos nossos projetos.
complementando, acho que pelas contribuições recebidas e acho que parte delas até já tiveram uma boa resposta aqui pela fala do diretor-presidente, né, em relação ao montante de investimento que a própria autoridade portuária está precisando movimentar e viabilizar. Então, acho que em algum momento surgiu, né, o porquê é necessário ter uma tarifa, porquê é necessário ter um fluxo. É necessário ter um fluxo porque os investimentos são grandes, né? A gente tem visto um investimento na média abaixo de 30 milhões de reais por ano no histórico. Então, para alcançar um novo patamar, é preciso mobilizar recursos. E, naturalmente, A nossa nova LOA agora é de 280. já está em curso, exato. Então, assim, acho que existe necessidade de recursos. Deixa eu só concluir, por Por favor. favor, eu porque peço só que respeite, porque até para a gente está respeito a quem está organizando aqui. acompanhando a audiência, tá? É, E aí, lembrando que a gente ainda tem outros participantes inscritos, Sim. então gostaria que a gente concluísse aqui com a fala do BNDES, do Ministério, e depois a gente ouve os demais inscritos sim. e É, ao bem mesmo terá rápido. nova oportunidade. Não, por favor, pode tomar o tempo necessário, só para a gente não estender demais esse debate nesse momento, tá? É bem rápido, são as mensagens em relação à manutenção da autoridade portuária, né, que também tem essa preocupação que está patente, ficou clara, e o modelo pressupõe a manutenção, e de forma alguma pressupõe uma caminhada rumo à dependência. Pelo contrário, existe precedente de modelagens que já estão prontas, em que você tem fluxo de receitas com o objetivo de auxiliar a manutenção da sustentabilidade econômico-financeira da autoridade portuária, que está convivendo com a lógica de concessão parcial, e o modelo aqui, ele claramente comporta, né? Ele comporta essa possibilidade. Hoje, ele está desenhado como uma outorga inicial, uma outorga variável, mas esses são parâmetros de modelo que cabem discussão ao longo da consulta. Então, acho que todas as preocupações que surgiram nas falas em relação à sustentabilidade financeira ao papel, né, a distribuição ao papel, e até mesmo a necessidade imperativo de movimentação e realização de investimentos, né, o presidente comentou recorde no CAIS. Então, talvez esse combate à fuga de cargas que está sendo que foi comentado, talvez esteja em curso. Então, todo esse objetivo, né, acho que ele pode se materializar até mesmo em contribuições ao modelo, que converge em princípio, naturalmente. Obrigado, Ian, Eduardo. E só reforçando que vocês têm mais tempo disponível, caso desejem, tá? Bruno, por favor. Rapidamente, doutor Igor, presidente Bogo, em relação ao poder concedente, a gente não tem nenhum tipo de ressalva em relação a ajustes, porventura cabíveis, tá, em relação ao modelo. Acho que a fala do secretário foi bem categórica, né, em relação à questão da mudança de diretriz de política pública, né, e também nosso intuito sempre foi manter a CODEBA como autoridade pública, como autoridade portuária pública. Então, qualquer coisa, né, no nosso ver, né, que assemelhe-se aí ao modelo de concessão total, a gente tem que, de fato, dar um tratamento em relação a isso, né? Então, da nossa parte, sim, a preocupação é, de fato, a sustentabilidade da autoridade portuária e não temos nenhum óbice em relação a eventuais ajustes. Obrigado, Bruno. Então, eu dou continuidade agora à participação dos inscritos. Chamo, então, o próximo inscrito, o senhor Marcelo Fernandes Pereira, representante do Sindicato dos Portuários do Estado da Bahia. Senhor Marcelo, bom dia, seja bem-vindo. Senhor Marcelo? Eu estou passando a minha intervenção para o doutor Mauro. Ok, muito obrigado, senhor Marcelo. Então, fica registrado Acumular aqui. o tempo, acumular meu tempo com Eu não Deus. posso acumular o tempo, senhor Marcelo. Se o senhor quiser fazer uso da palavra... Não, então tudo bem. Tudo Tá, bem, a ok. palavra dele vai me contemplar. Obrigado. Muito obrigado, senhor Marcelo. Bom dia a todos. Bom dia. Chamo, então, o próximo inscrito, senhor Mauro José de Moraes Sá Costa. Senhor Mauro, bom dia, seja bem-vindo. O senhor tem 7 minutos, por favor. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Eu cumprimento a todos os representantes do Ministério dos Portos, da ANTAC e demais órgãos e entidades responsáveis por essa audiência pública. Eu falo hoje, nessa audiência, por solicitação dos trabalhadores portuários,
conforme autorizado em assembleia conduzida pelo Sindicato Unificado dos Trabalhadores no Serviço Portuário do Estado da Bahia, suporte BA. A nossa fala, ela tem por base uma premissa. É uma premissa legislativa constante do Decreto 11.909 de 2024, em que foi autorizada a concessão parcial, mantendo-se uma autoridade portuária pública. Após cuidadosa análise da proposta, foi verificado que o projeto de concessão repassa 99% das competências da autoridade portuária pública ao futuro concessionário. Dentre essas competências, cabe citar, por exemplo, a prerrogativa de pré-qualificar os operadores portuários, fiscalizar as obras de construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação das instalações portuárias, fiscalizar as operações portuárias, promover a remoção de embarcações que possam prejudicar o acesso ao porto, autorizar a entrada e saída, inclusive atracação e desatracação, suspender operações portuárias que prejudicam o funcionamento do porto, dentre outras. Essas atividades que eu acabei de narrar e que serão repassadas ao concessionário, são atividades típicas de uma autoridade portuária pública e que, portanto, não deveriam ser repassadas ao futuro concessionário, porque isso implicaria um descompasso com a autorização normativa de concessão. Seguindo nessa linha, a minuta do contrato ela não dedica uma linha sequer às competências da autoridade portuária pública. Pior, ela passa a denominar a CODEBA de administração portuária pública. Então, formalmente, a CODEBA deixa de ser uma autoridade portuária e passa a ser uma administração portuária pública. A modelagem prevê a coexistência entre uma administração portuária privada, que, na verdade, tem um verdadeiro status e competências de uma autoridade portuária, e, de outro lado, uma administração portuária pública, sem competências e sem nenhuma capacidade efetiva de fiscalizar o novo concessionário. A perda dessas competências resultará certamente na extinção branca da autoridade portuária pública, por meio da retirada progressiva de suas prerrogativas. Questiona-se, então, o porquê desse distanciamento tão grande do projeto relativamente à autorização legislativa, que, como eu já disse antes, foi de manter uma autoridade portuária pública. Então, se solicita que esse equívoco, porque a gente entende que foi um equívoco, esse equívoco de modelagem seja solucionado. Ainda nessa linha de extinção velada da autoridade portuária pública, o projeto ele não prevê o pagamento de outorga fixa ou variável à CODEBA, mas prevê que a CODEBA irá perder toda a sua receita oriunda das tarifas Infraterra e Infamar, se não todas, a grande maioria. E foi verificado que não houve um estudo que demonstrasse a viabilidade financeira e econômica de sobrevivência da CODEBA após a concessão. Isso é muito preocupante. Tem estudos, questiona-se como é possível afirmar que a autoridade portuária pública, que deve ser mantida, mas como é que ela vai ter recursos para sobreviver após essa concessão? Nesse mesmo caminho de desequilíbrio interno do projeto com a manutenção de uma autoridade portuária pública, o EVTEA atribui todos os passivos conhecidos à CODEBA, sem qualquer contraprestação decorrente da concessão e sem atribuir responsabilidade ao concessionário por esses passivos conhecidos. Essa é uma questão também que precisa ser revista. Além do fato de que o modelo resulta em uma inegável extinção velada da autoridade portuária, verifica-se um descompasso entre o projeto e o sucesso do modelo atual de concessão por meio de arrendamentos portuários nos portos da Bahia. Esse modelo atual de arrendamento portuário é extremamente exitoso e entende-se que ele deveria ser mantido, ao invés desse processo de concessão parcial. A título de exemplo, a gente cita, já foi citado aqui por diversas vezes, os terminais Atu 12 e Atu 18 no Porto de Aratu foram arrematados por mais de 70 milhões de reais e geraram novos investimentos nos portos e novas receitas da CODEBA. Apenas nos 2 primeiros anos houve um acréscimo de faturamento de 30% nos terminais de granéis sólidos e que não estão ainda sequer 100% operacionais. Mas, também como já foi dito aqui por diversas autoridades e diversos participantes, esses estudos que embasaram o projeto de concessão parcial não levaram em consideração esses investimentos realizados, o que demonstra uma fragilidade.
Também não foram levados em consideração todos os investimentos realizados pela Codeba nos últimos 2 anos. A título de exemplo, e como já foi citado bastante na audiência pública, a Codeba realizou obras de pavimentação do Cais do Porto de Salvador, embrechamento do cais, dragagem de manutenção, investimento para cumprimento do ISPS Code, investimentos para manutenção do Alto de Vistoria de Corpo de Bombeiros, recuperação do mole, investimentos para manutenção do alfedegamento, entre diversos outros. São aproximadamente 54,9 milhões de reais investidos nos anos de 2023 e 2024 pela Codeba, e que também não foram considerados no estudo. Então, esses estudos eles demonstram uma certa fragilidade nesse aspecto, e isso precisa ser corrigido. Os trabalhadores eles concluem essa participação solicitando que o projeto e a modelagem sejam totalmente revistos, certo? Sob pena de implicarem na extinção velada da autoridade portuária pública e o descumprimento da premissa. A premissa, novamente, foi de manutenção de uma autoridade portuária pública, e não a transformação de uma autoridade portuária pública em uma administração portuária pública. E que essa revisão seja feita por meio de diálogo transparente com os trabalhadores, como forma de se assegurar que os compromissos assumidos perante os trabalhadores portuários, e especialmente os trabalhadores portuários baianos, sejam efetivamente cumpridos. Então, a gente agradece pela participação e esperamos que possamos contribuir mais com esse processo em andamento. Muito obrigado, bom dia. Muito obrigado, senhor Mauro, pela sua participação. Então, passo a palavra novamente à mesa para as suas considerações em relação às contribuições apresentadas. Por favor. Por favor, senhor Leandro. Eu só queria reforçar na fala do presidente, e agora, só que a gente ouviu, a respeito da questão dos investimentos, esses vultuosos investimentos que estão sendo feitos pela autoridade portuária, mas mesmo assim, a gente fazendo todos os ajustes, azeitando a máquina, fazendo uma expressão mais usual, nós ainda estamos com um cenário hoje atual hoje um cenário futuro. Ele dá conta da gente manter o nosso índice de sustentabilidade financeira 10% acima do índice mínimo solicitado pela SEST, né, com mais de 1,15 de percentual, e com previsão de lucro. Então, a gente está dando esse resultado atual. E é uma preocupação que a gente tem na modelagem como foi, com essa retirada das receitas, na forma como foi apresentada, da gente sair dessa situação de lucro para um cenário onde a sustentabilidade financeira hoje estimada em 0,66. Isso é uma preocupação que tem que ser levada em consideração nos ajustes. Muito obrigado. Por favor, Eduardo. Então, acho que esse ponto, né, a gente está, acho que, totalmente aberto a fazer a revisão, porque o objetivo já é a manutenção da autoridade portuária conforme decreto, né? Então, de forma alguma, há aqui uma pretensão de extinção velada. E se deu a entender a questão do termo administração do porto, a gente só tomou guarida no artigo 17 da Lei de Portos. A administração do porto é realizada pela União, seus delegatários e concessionárias, né? Então, é um termo que a gente foi buscar na lei, tá? Então, assim, não é de forma alguma ali um recado, pelo contrário. E aí, quando a gente lê a preocupação sobre prerrogativas, né, em relação a poderes para suspender atividades, pré-qualificar, fiscalizar operações portuárias, tá? Esse texto está muito vinculado ao papel específico que há no contrato para o concessionário em áreas greenfield. Então, não existe como ele extrapolar determinadas competências para áreas que não estão sob a gestão dele. Então, ao fazer uma gestão de landlord, uma gestão de alguma área, determinadas prerrogativas estarão com ele, né? Não caberia, por exemplo, ele contratar um usuário em Aratu, numa área greenfield, e delegar para a Codeba essa fiscalização. Seria, né, até, né, um pouco oneroso à companhia e estranho aos contratos firmados e pactuados. Então, se de alguma forma até o contrato traz essa impressão, acho que uma boa contribuição que já surge é esclarecer que determinadas prerrogativas nascem e são específicas à atuação em partes, né? Partes que estão sendo, que poderiam ser transferidas ao concessionário privado. E quanto aos investimentos, novamente, desde no início da nossa exposição, já deixamos claro que consideramos a fotografia e que tudo aquilo que não só evoluiu até o momento, mas que ainda vai evoluir, precisa ser considerado, né, sob risco de, basicamente, até um eventual investidor não entender
porque ele está recebendo determinado encargo, se o encargo já foi realizado. Então, com certeza faz parte do trabalho atualizar e alterar a lista de encargos e deixar isso compatível com todo o planejamento da administração e da autoridade portuária. Obrigado, Eduardo. Por favor, Bruno. Doutor Igor, só comentar rapidamente, né? Foram apresentadas uma série de contribuições, mas por parte do Poder Concedente, só deixar claro que a gente entende que era necessário a gente submeter, de fato, o estudo à consulta pública justamente para poder aprimorá-lo, né? Eu só deixar claro também que não é um estudo finalizado, não é um estudo pronto, e esse momento aqui é justamente o momento que a gente utiliza para aprimorar o projeto e adequá-lo com a realidade, né? Então, assim, mais uma vez, né? A gente passa muito tempo discutindo os projetos, mas a gente precisa impulsioná-los. Então, assim, só deixando aqui justificada, né? Justificado o impulsionamento do processo para abertura e consulta pública, para que a gente, de fato, possa aperfeiçoá-lo. Então, deixar mais uma vez registrado que a gente não tem nenhum óbice em relação a revisitar a questão de matriz de risco, responsabilidade do concessionário, autoridade portuária também, a questão da metodologia para oferimento de receita da autoridade portuária, tudo isso aqui é o fórum adequado para discussão e a gente espera que vocês apresentem, de fato, as contribuições formalmente, né? Então, é só isso, doutor Igor, só registrar que a gente está aberto ao diálogo sempre. Obrigado, Bruno. Para registrar aqui, vou convidar os demais participantes, mas já informo que eles não entraram na sala do Teams. Senhora Denise dos Santos Monteiro, senhora Ingrid Kelly Reis, Joans de Santana Coelho e Davidson de Sena Pinto. Então, com isso, finalizamos todos os inscritos. Eu agradeço novamente a todos que participaram, todos que se inscreveram, todos que assistiram, todos que compuseram essa mesa. Concordo aqui com o Bruno, que foi um trabalho muito rico, uma audiência muito rica em contribuições, que vão ser, com certeza, muito úteis para o aprimoramento, e esse é o objetivo da participação social de fato. Então, agora a gente tem aí, e terá até o dia 9 de setembro, que é o prazo da consulta pública, reforçando para que todos façam essas consultas formalmente, e terá aí, com certeza, muitos elementos para aprimorar esse projeto, e com certeza ter um grande projeto de concessão parcial, Esporte Salvador, Aratu, Candeias e Ilhéus. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada a presente audiência pública.